Sejam bem-vindos a mais um Papo de Líder. Aqui eu trago assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo. E hoje, no Papo de Líder, eu estou com a Ellen Farias. A Ellen, hoje, ela é gerente, mas não foi tão fácil chegar aqui não, viu? Ela vai contar um pouquinho dessa jornada. Ellen, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Estou me sentindo muito feliz de retomar esse contato com você depois de tanto tempo, né? O privilégio é meu, Naice. Você tem grande responsabilidade, o método tem grande responsabilidade na minha trajetória e eu fico feliz hoje em compartilhar a minha jornada com vocês. É uma honra para mim, de verdade. E me conta um pouquinho, Ellen, até para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, começando lá do início, né? Que setor você iniciou? Como é que foi esse início de jornada profissional? Boa. Bom, o início tem a fase ali de estágio, dos primeiros empregos ali no bairro, né? Mas vou falar ali da minha trajetória onde ela se profissionaliza de fato. Eu fiz um estágio em uma empresa de call center, né? Eu sou graduada em administração de recursos humanos e naquele estágio eu fazia a parte de onboarding dos operadores e dos monitores de qualidade. Com um ano de estágio, eu recebi um outro convite para ir para uma empresa de call center, né? Uma empresa que atende uma carteira de mais de 20 operações, de grandes bancos, de grandes players. Eu entro como analista de treinamento, que é um braço do RH, mas eu era um recurso que ficava alocado na operação. Inclusive, o meu pagamento era no centro de custo da operação. Então, no início da minha carreira, apesar de ter esse braço de recursos humanos, era fazendo um onboarding e capacitação daqueles operadores, né? E o que esses operadores vendiam? Eles vendiam produtos de crédito. Então, eu conhecia o escopo do produto, conhecia um pouco de técnicas de venda, explicava para eles qual era o processo, acompanhava o expediente daquele operador na entrada, e assim seguia. Aí o que acontece ali naquele meio tempo, né? Nessa minha primeira oportunidade, de fato, no início da minha carreira, eu fiquei 5 anos na instituição, e lá eu tive o meu crescimento, né, os módulos ali, não somente de carreira de cargo, mas também de confiança da gestão para eu poder adquirir mais atividades. Quais eram essas atividades? Então, a prestação de conta, a apresentação de resultado que incorporava também não só a minha atividade, mas o que os operadores faziam, que naturalmente era resultado, era espelho da minha contribuição, e ali é o início da minha carreira, né? O call center é um segmento que trabalha com único resultado, é meta, né? Você precisa entregar porque você é um fornecedor. Então, ali você tem um estresse alto de demanda, de entrega de resultado e uma exigência de alta performance, porque você tem 2 desafios. Primeiro, que é o turnover, então, para segurar aquelas pessoas, não fica ali somente na mão do supervisor ou da gestão direta, mas também da capacitação, para que aquele sujeito enxergue que ali ele tem algum destino, né? E eu tinha essa responsabilidade. E além dessa alta performance, a entrega em si de resultado, né? Que é ela que bate o martelo ali para você vender o seu trabalho. Sem dúvida. E me conta um pouquinho, como é que você me conheceu, Ellen? Como é que a gente se cruzou aí nesse seu início de jornada? Conta um pouquinho dessa parte. É um prazer falar isso, porque eu sou uma pessoa que não divide a vida profissional da pessoal. E é até clichê falar isso, né? Para todo gestor, para todo gerente de produtos que seja, dizer que eu sou movida a desafios. Eu não digo nem o desafio, né? Além da remuneração, é claro. Mas eu sou uma pessoa, eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo, né? E dado o momento ali da minha carreira, talvez pela minha idade, e a rotina, naquele momento eu acreditava que já fiz tudo o que podia, não estou aprendendo nada mais aqui. Ali naquele momento também não tinha uma afinidade com a gestão direta, e aí eu ia embora. Mas antes de ir embora eu tinha que tirar férias. Tirei férias. Nesse período de férias, né, um pouco antes do retorno, a pessoa superior, né, tinha uma gestora direta e tinha uma outra pessoa acima. Me recepcionou e disse, olha, entrou uma nova gerente na operação. Aí eu pensei, não, agora pronto, né, mais uma pessoa, não vou ter afinidade e tudo mais.
E essa pessoa era a Helenice, né? E a Nice, ela tem uma coisa que eu admiro, né, que eu carrego, inclusive, hoje na minha gestão, e cito muito o nome dela, que é a autenticidade. E para Ellen Farias, quem tem autenticidade, para mim, tem tudo. Você pode ser mais generoso, pode ser ter um ritmo diferente do meu, outra dinâmica de trabalho, mas se tem autenticidade, eu acredito, né? E a Nice, onde que eu conheci ela? Ela entrou na operação, se apresentou, eu também estava retornando de férias, um pouco desconfiada, mas uma coisa que foi diferente na minha carreira ali, até meus 22 anos, né? Ela foi no púlpito falar com esse time de operadores, coordenadores, supervisores, e eu não tinha visto até aquele momento um gestor que fazia, não brincadeira, mas que ele conduzia um assunto sério com leveza e com bom humor. Até aquele momento da minha carreira, eu só tinha conhecido gestão que fazia de uma forma muito dura. Eu que posso, eu que mando. Isso não funciona muito comigo, né? Eu tenho 28 anos, eu sou de uma geração que enxerga como horizontal. Esse estilo de gestão nunca apeteceu ao meu coração. Apesar de ter noção de hierarquia e obedecer, né, e respeitar e tudo mais, nunca me tocava. E a Nice, ela fez um discurso ali para a operação dizendo que ela estava chegando, e ela era bem-humorada. Aí você fala, pô, ela é besteira, mas foi isso que ela tinha de diferente. Eu falei, cara, eu vou ficar mais uma semana para ver como que essa mulher trabalha. Será que é desse jeito? Será que ela conduz assim? Como assim ela desenvolve essas pessoas? Como que ela está interessada em 100 operadores de telemarketing, né? Acredite, eu pensei isso daí, né? E assim é que eu cruzo a Nice, assim que eu conheço ela, assim que eu bati o olho, eu falei, nossa, quem é? Uau! E me diz uma coisa, o que, depois desse momento, né, que é a primeira impressão, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica. Ficou mesmo? O que você identificou ali que, de fato, eu fiz e que gerou algum tipo de transformação ali naquele setor? Era um setor que já batia metas, não batia, as pessoas eram motivadas? Conta um pouquinho desse contexto, acho que é importante. Ah, é um setor que ele entregava os resultados, mas tinha um turnover alto, né? Então, por que ele entregava? Porque no início ali da jornada do operador, né, como ele está muito empolgado com a comissão, com aquela entrada, com a novidade, você força bastante ali, o resultado chega, mas ele não é sustentável, porque você tem um índice de turnover alto e aí você precisa repor. O que a Nice trouxe ali de diferente, né? Que aí eu falo, pô, isso aí é um negócio que é um trabalho que tem uma é irreverente, né? Essa é a palavra. Esse lance do discurso, né? Pode parecer piegas, todo mundo chega fazendo, mas a Nice, ela tinha práticas, né? Então, por exemplo, uma coisa que ela implantou muito rapidamente e que fez todo sentido ali para aquele público, para aquele momento. Não existia dinâmica de premiação de forma clara. Então, a primeira coisa que ela implantou foi trazer dinâmicas onde não era verbalizado pelo supervisor, mas era feito um meeting ali, era feito uma reunião com eles e com a gestão. E o que os operadores viam de diferente naquilo? Diferente de outras gestões, onde divulgava-se numa sala sobre o resultado, sobre a campanha para o supervisor, e o supervisor divulgava ali na dele com a equipe, a Nice, ela contava com a minha ajuda e com o do meu par na época, para montar uma apresentação, um negócio que respeitava demais o operador, e a gente lançava. O que o operador tinha dali? Ele falava, cara, essa gestão me respeita. Ela não conta para o supervisor para ele me contar, inclusive o discurso chegar, talvez até desalinhado. Ela parava a operação e todo mundo ali era importante. Então, isso é uma coisa que me impactou bastante na gestão da NICE. E é uma coisa que eu pratico, porque isso gera alta performance no meu time. Né? Hoje, eu não faço diferenciação de cargo, né? Eu não chamo minha analista sênior para dar uma informação para ela repassar para o júnior. Todo mundo cabe. Se chegar um resultado, uma novidade, eu chamo o time e eu faço. E a NICE fazia isso em grande escala. E ali o operador ele se sentia respeitado. Ele falava, porra, tem um negócio diferente aqui nesse estilo de gestão. Então, isso foi uma atitude que é diferente. Eu não enxergava naquele meio onde você tem acho que hierarquia cultural, mesmo, né? Hierarquias, né? Hierarquia, exato, uma falta de instrução também no meio, né? E o operador ele se sentia acolhido, tanto que era uma operação que as pessoas tinham até como uma referência por conta da dinâmica de gestão. Muito bom. E você avalia que naquele momento
esse formato de trabalho, dado a situação, o momento que precisava ser revertido ali alguns resultados para ter consistência de entrega, você acha que isso pode atropelar os supervisores, que são os líderes diretos dessas equipes, ou você avalia que, de alguma forma, eu estava ali mostrando pelo exemplo como eles deveriam fazer? Como que você avalia esse estilo de trabalho em situações de crise? Eu avalio de forma positiva. Todo o trabalho que é feito de forma autêntica, ele tende a trazer um resultado diferente. Né? E quando você está no meio que existe o vício do estilo de gestão, você não consegue, você entra no limbo, né? Que você fala, esse turnover é porque a remuneração é baixa, né? Esse turnover é porque isso aqui é início de carreira, as pessoas vão fazer graduação, vão para outras áreas, e não é verdade. Eu me mantive ali naquela operação, apesar de não ser um operador, ser um recurso que, né, atribuía e educava, ele fazia educação corporativa, era o estilo de gestão da minha operação, esse estilo autêntico, esse respeito com o operador, essa lupa diferente em apresentar a campanha, que é coisa simples, mas isso tem personalidade, isso é feito de forma, diferente do que é praticado. É isso que faz acontecer diferente. E para o supervisor, que nada mais é do que um sujeito que começou na PA, naturalmente, ou veio do comércio, do varejo, é um vendedor, o cara que tem sensibilidade, ele vê aquilo como uma oportunidade de replicar, porque você aprende com esse estilo, com essa dinâmica, você fala, pô, isso funciona. O cara se sentir respeitado, não diminuído, funciona, e ele quer dar o melhor. E ele também, que está ali naquela posição, ele fala, cara, aqui funciona diferente, eu até quero subir aqui. E eu falo por mim, né? Por tempos eu enxerguei que aquela instituição, a cultura, talvez não fosse o que fizesse sentido com os meus valores, mas naquele método, aquela entrega, aquela performance que nascia a partir de um comportamento diferente vindo da alta gestão, aquilo era espelho. Então, o supervisor, ele não tinha a audácia de não ser igual, né, de não ser humilde, de não ter um método mais delicado, mais cirúrgico para tratar as coisas. Então, isso eu vejo de forma positiva, né, é um exemplo diferente, isso te desafoga, né, se você vem do call center ali, que você vê métodos parecidos que não funcionam, e você enxergar aquilo, você fala, pô, eu quero até ficar aqui, porque acho que alguma coisa é diferente, te motiva, né. Sensacional. E você, depois de ter presenciado tudo isso, foi embora, permaneceu, continuou na mesma função, cresceu? Como é que foi esse momento teu aí, depois de ter vivenciado tudo isso? Cresci. E eu cresci, eu vou te dizer por quê. Essa ótica diferente das coisas, eu absorvi, né? Eu repliquei, eu treinava as pessoas de forma mais responsiva, eu entendi que gestão pode sim ser mais alegre, ter autenticidade, né, ter a sua personalidade ela pode ser imposta, inclusive ela vai ser replicada, e as pessoas criam-se uma coisa nelas, fidelidade, né, que é uma coisa que eu tenho muito com a Nice, né, você passa até aquela gestão por respeito, então mesmo que eu discorde, e eu sou uma pessoa que naturalmente discorda, e não é para problematizar, mas é porque eu sou questionadora, então por que faz dessa forma? Eu me dava a oportunidade de escutar, entender, respeitava, e ainda tinha espaço para contribuir. Com isso, né, me fez uma pessoa um pouquinho mais crítica, um pouco mais esperta para aquele negócio. Esperto porque eu queria ser da minha vida, eu acatei aquilo para minha atividade, né, então meus treinamentos eram nesse estilo. Responsabilidade, uau, vou entregar gente que vai lá, divido com o meu time boas práticas, meu time entrega tudo porque vai vender meu nome, e vendeu, né, e ali dentro daquela mesma instituição, com aqueles 2 anos e meio de trabalho, também com uma necessidade de uma remuneração maior, a gestão acima, né, a gestão executiva, enxergou que eu teria uma outra oportunidade, uma oportunidade de contribuir com uma operação que era um pouco mais madura. É ali que eu mudo de posição, né? Eu saio do analista. Eu entrei como analista júnior, né? Nesse período que eu conheço a Nice, eu vi um analista pleno. E naquele momento, naquele ano, né? Aconteceu a instituição recebeu uma operação diferente, num modelo que era diferente de mercado, modelo omnichannel, né? De multicanais, de uma operação que vinha com um produto diferentaço. Ele precisava de um analista sênior, que buscou fora, né, mas tinha que ter 2 coisas, além da experiência, o fit com a empresa, né, tem que ter aquele match, a confiança da gestão.
E ali a gestão executiva entendia que eu já estava pronta para aquele desafio, né? E ali acontece a minha saída da operação que eu conhecia a NICE, mas estando na mesma instituição, mas para uma operação em que, enfim, conseguia acolher ali o que eu podia proporcionar. E é nesse momento que, né, eu recebo a minha segunda promoção. Então, no período em que eu passo pelo método, né, em que eu tenho essa mentoria, posso dizer dessa forma, né, enxergo dessa forma, eu absorvi aquilo, eu aplicava, praticava, incansável, ainda pedia feedback, estou indo no caminho, não estou, como é que faz? Aconteceu, né, no meu expediente, eu apliquei aquilo, e aí eu recebo 2 promoções naquela instituição. Dali, da minha, né, segunda promoção, é que eu entro na era onde me trouxe até a jornada que eu estou atualmente. Essa alta performance, esse estilo diferente, essa ótica para gestão, de forma diferenciada, que me fez trilhar a jornada que hoje eu atuo. Sensacional, que linda trajetória. E me conta assim, para você agora, né? Quais foram as principais transformações quando você faz essa retrospectiva da Ellen? Para Ellen hoje, o que você avalia como as principais transformações? No que eu contribuí com o meu método de trabalho para você? Quais foram essas transformações? Estou curiosa, conta aí. A primeira delas é acreditar nas coisas que faço e ser franca, né? E quando eu digo ser franca, não é sobre, vou falar a verdade sempre. É ser franca com aquilo que eu acredito e criar uma boa argumentação para aquilo que eu acredito, né? Então, eu aprendi ali que, assim, quando você faz um negócio que você acredita, funciona e você consegue vender até o final. Mas se você precisa descartar uma fatia daquilo, ou que você precisa se adaptar, uma vez que você tem essa crença de que o meu método funciona, traz resultado, você estica, né, você leva. E hoje, na minha gestão, eu aplico isso, né? Tem momento que eu vou ceder, tem momento que eu vou absorver um conselho de um outro profissional, de um par, mas ainda assim eu fiz uma base, né? Eu fiz um solo ali, de onde quando eu me perco, eu retorno, eu falo, cara, deixa eu lembrar qual é o que funcionava ali, né? Era aquela franqueza, era aquele respeito, era aquela ótica delicada com cada um, respeitar a individualidade de cada um, né? Hoje eu faço a gestão de um time em que as pessoas têm perfis diferentes e eu preciso tratar dessa forma. Isso eu aprendi na gestão da NICE, eu aprendi com o método dela sobre acolher o meu profissional, entender a história dele. Então, não generalizar, entender qual é a rotina dele, o que é que eu posso contribuir, como é que eu posso extrair o melhor dele, que tenha sinergia com o meu melhor. E aquilo que não for, eu também preciso aprender a trabalhar de forma responsável, né? As pessoas são diferentes e você precisa compreender e garantir o melhor delas. E essa performance diferente, eu enxergo que nasceu, né? Explodiu ali, eu consegui absorver depois que eu passei por essa imersão no método da NICE. E Ellen, hoje como gerente, você está à frente de um negócio importante, quais são, nos tempos atuais, os maiores desafios que você avalia como gerente? Hoje eu faço gestão para dar um briefing aí para a galera, né? Então eu saio ali do call center, né? Nesse período eu passo por um banco digital, que na verdade era uma adquirente, se torna um banco digital, e de um banco digital eu fui para um outro banco que faz operações de crédito, concessão para FDIC, e ali né, minha experiência ela muda, né, dá um 360, até eu receber o convite para fazer gestão de um time em que eu toco uma vertical, um time comercial, de uma vertical de tecnologia de um banco digital. Então aqui eu tenho uma situação diferente, né, eu tenho uma gestão imediata, muito experiente, de muita tradição, de bastante métodos que funcionaram também, e aí, paralelo a isso, eu absorvo isso e preciso aplicar também aquilo que eu aprendi, porque foi aquilo que me trouxe até aqui, né? Então, hoje eu faço um misto disso, né? Mesmo porque eu trago uma visão diferente, né? Que contribui para o meu meio. Então, quando eu troco com os meus pares, né? Que a gente é gerente de produto, né? O Product Manager, eu trago essa ótica que é a minha raiz ali, né? Foi ali que eu comecei, foi ali a semente que me fez chegar até essa trilha. E como gerente, sempre que eu esqueço, quando eu falo, pô, o negócio... Como é que eu faço? Eu lembro daquela escola ali. Faz daquela forma responsiva, individual,
aplica, né? E hoje, como gerente, fazendo gestão de um time, fazendo gestão de projeto, fazendo gestão de preço, com a responsabilidade de retorno não só para o meu time de feedback, mas para a minha gestão, para os meus pares, né? Preciso contribuir as boas práticas, isso tudo é uma construção, né? Você constrói esse conhecimento, e isso é os anos, a experiência que vai lhe trazer. Mas quando você tem um método que embasa, é como quando você aprende inglês. Né? Você pode fazer com um professor particular, você pode fazer numa escola, você pode fazer um intercâmbio. Mas a base, o alicerce, é aquele momento que te fez sair do básico para o intermediário. O que foi aquilo? O que eu quero dizer? Você tem que lembrar onde foi que você acertou, onde foi que você falou, pô, é aqui que eu aprendi, vou fazer arroz, né? Fez arroz, mas tem o dia que você acertou, aí aquele dia fica como referência. Foi a partir dali que tudo deu certo, foi a partir dali que o método funcionou. E é isso que eu faço. Quando eu sinto que eu me sinto segura quando eu preciso entregar alguma coisa e a minha referência não está muito clara, então eu volto para aquele método que já é conhecido pela minha pessoa, pela minha carreira profissional, e ali é que eu, né, enfim, eu acho que esse é o meu diferencial, né, e aí como gerente eu aplico esse aprendizado. Perfeito. E aplicando isso, Ellen, esse aprendizado, quantas promoções ao longo da sua trajetória, desde lá do início, que nós nos cruzamos pela primeira vez, você já teve aí ao longo da sua trajetória profissional? 5. 5 é uma carreira, né, bacana, assim, se você olhar meu perfil ali, eu fui uma assistente, eu fui uma analista júnior, uma analista pleno, uma analista sênior, uma executiva de contas, uma gerente de conta, cuidando de carteira, e hoje head de Banking as a Service, né, cuidando de um time, fazendo um estilo não de gestão apenas, mas um modelo de trabalho que ele só foi possível porque eu passei por tudo isso, né, então não digo nem promoções, né, é uma jornada natural de crescimento, é um cargo, a remuneração também, claro que né, é diferente, mas mais do que isso, o acréscimo de responsabilidade e de oportunidade de aprendizado, esse é imensurável. A promoção, ela acaba sendo uma consequência, né, de todo um trabalho construído, da performance que você vai desenvolvendo, das variáveis que você vai conseguindo fazer efetivamente a gestão, né? Exato. E também uma coisa que a Nais falava, e eu guardo, né, inclusive uma outra profissional também que trabalhou com a gente naquela época, acreditava muito nisso, que é a Rose, e eu guardo isso sempre no meu coração, né, é sobre, fica pronto que a oportunidade vem. Mas você é uma analista júnior, né, para que entregar tanto, para que hora extra, né, e não tinha a ver com dinheiro hora extra, para que se dedicar nessa campanha, cria jingle, pendura não sei o que, enche bexiga, né, mas para que isso? Que essa dedicação, as pessoas reconheciam ali a minha vontade, e a preparação também, né, é aprender com aquilo que eu podia, então não ficar emburrada com feedback, com uma orientação, isso não podia acontecer, eu podia não concordar, mas como eu acreditava na pessoa, acreditava ali na orientação dela, eu via que a mulher deu sucesso, pô, ela subiu, ela tem uma trajetória, tem que respeitar, então absorvi aquilo, né, e aí foi essa sensibilidade em absorver, você precisa estar aberto a acreditar no negócio, né? Então funciona, é uma fórmula, não é? Se tivesse uma fórmula, a gente vendia para a gestão, né? Para todo mundo sair lançando resultado. O negócio é você estar aberto à oportunidade. Entendeu? Aplica, pratica. Não tem afinidade, não tem afinidade, mas deixa eu tentar de outra forma. É isso que faz com que você, em algum momento, encontre a orientação do método para que você encaixe com o teu estilo e você entregue essa performance que é necessária. Perfeito, é a fórmula do sucesso com muito trabalho, né? Porque não tem nada fácil nessa vida, e se tiver, tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar, não tem, o único caminho ele é tortuoso, né? Mas a jornada é bonita, quando a gente olha para trás, e quando a gente fica parrudo para as coisas, né? Então, quando eu sou uma pessoa, né, que sou bem enérgica nas coisas que faço, quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma atuação forte, né, eu me posiciono, né, aquelas coisas que eu acredito, elas vão ser divulgadas,
sou organizada, isso contribuiu, mas ter essa orientação, essa mentoria é um diferencial, porque eu tenho raiz, né? Se eu esqueço, até hoje, gente, até hoje, quando eu tenho, né, um conflito de gestão, eu mando uma mensagem para a Nice, falo, Nice, um conselho, conselheira. É E aí isso ela aí. me dá um insight ali que eu falo, cara, não olhei com essa ótica e como isso é importante, né? Como isso me traz muita segurança, né? Por toda a vida eu admiro muito a carreira da Nice, eu aprendi muito, eu tenho muita autenticidade, gente, eu nunca virei aqui falar de alguém que eu não acredito, que se não acredito, eu realmente não dou nem moral, nem confiança pra pessoa, né? Mas eu aprendi com a Nice, eu aprendi com, não só com o método, mas com o estilo de vida, com como ela olha as coisas, como ela respeita as pessoas. E eu passei a vender esse estilo de trabalho, né? Quando eu me encontrava com alguma gestão um pouco mais tirana, eu me lembrava que estava tudo bem ser assim, com muito respeito, você precisa enfrentar e impor, e aquilo traz um diferencial. Talvez ali você não seja valorizado, mas vai ter alguém que vai olhar e vai saber que você tem um brilho diferente, né? E eu posso dizer que isso, assim, né, me trouxe aqui no caminho que estou hoje, eu tento praticar, é a escola que eu acredito, eu acredito neste negócio, né, pelo menos o que eu entreguei foi dentro desse desenho. Que lindo, gente! E vai muito mais longe, eu tenho certeza. Com essa visão, com esse mindset que você tem, com certeza é só o começo de uma trajetória que vai muito além do que você própria pode imaginar. Eu estava fazendo um estudo Amém. essa semana, e nesse estudo fala muito de algo que está bastante em alta agora no mercado, que é a questão de qualificação, né? Então, assim, para crescer na carreira, não basta simplesmente você ter toda uma performance, não basta você simplesmente ter uma equipe ali que realmente gosta muito do seu estilo de trabalho, você precisa se qualificar. Como é que você avalia essa questão? E você está hoje num negócio que exige bastante qualificação. Qual é o diferencial que você avalia, Ellen, a qualificação profissional para o líder de equipe nos tempos atuais, meio aí a uma crise que dizem que está acabando, tomara Deus que esteja mesmo, mas como é que é a sua avaliação em relação a isso? Depende do meio, né, mas qual é a minha orientação? Se eu estivesse na posição que estou hoje, mas no segmento de call center, o meu conselho seria fazer um curso de extensão, por ser mais curto, numa instituição que tenha credibilidade sobre aquele assunto e que tenha muito a ver com aquele seu momento, para aquilo que você deseja, né? Se você está numa posição em que você interage, né, com pessoas de outra nacionalidade, ou que você, pelo menos, recepcione clientes, assim, o diferencial é piegas, é praxe, todo mundo fala, mas não tem jeito, é fluência no inglês, né? Esse seria meu maior conselho. Agora, se você me perguntar, o que de carreira, Ellen? O que faz sentido? Qual é o movimento? Para onde o mercado vai? Quem são os arquitetos do futuro? É tecnologia. E quando eu digo tecnologia, não é para você ser um dev, vou ficar codando lá, não é isso. Envolva-se, estude para acompanhar tecnologia. Então, eu sou do call center, Ellen, que tecnologia é essa? Se você está feliz ali com o atendimento, dá uma olhadinha nessa coisa da tecnologia no atendimento, né? O WhatsApp, ou quando você entra lá num site do teu banco, do aplicativo por exemplo, você vai comprar um sapato, e ali você faz um pedido, e aquele pedido ele te direciona para um pagamento, e aquele pagamento também te traz um retorno ali, que é um comprovante. O que é aquilo ali por trás? É tecnologia. Então, você está no atendimento, mas você saber, você conhecer, você procurar no YouTube, tem muita coisa que é gratuita, sobre esses temas, né, sobre serviço de banco, sobre payments, né, pagamentos, tudo que é relacionado à tecnologia, seja você um profissional de treinamento, um monitor, né, esse é o caminho, é para lá que estamos indo, né, o futuro é o metaverso, é a nuvem. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho que eu daria para a Pietra, que é a minha filha, e para mim mesmo, né, é sobre isso, é fazer uma extensão porque ela é mais rápida e mais barata, tá? E você não investe tanto tempo, porque às vezes não dá tempo mesmo. Então, faça uma extensão ali no melhor que você puder fazer, ali na melhor instituição que tem a ver, que tem a credibilidade. O segundo idioma, assim que puder, é um investimento que não faz... No atendimento, gente, eu tenho uma amiga que ela fala francês, e ela sempre trabalhou em call center, né? Mas ela tinha uma remuneração que era 4 vezes maior, porque ela fazia o atendimento bilíngue, numa empresa ali na Barra Funda.
e tudo voltado à tecnologia. Seja a área que você estiver, olha na sua área o que dá para fazer com tecnologia, porque ali é o caminho. E remunera bem. Inclusive, esse ponto que você está falando é mega importante, porque, às vezes, tem um profissional que trabalha num determinado local, vamos supor, atendimento de URA, né, que são aqueles robôs que fazem o pré-atendimento antes de cair lá com o humano, por exemplo. O cara nunca ligou naquele 0800 para navegar naquela URA e sequer sugerir alguma melhoria ou algo que realmente ele possa fazer de diferente do que ele faz. Então, o que você está falando tem um mega de um fundamento, faz muito sentido, e de fato, assim, se qualificar é muito mais do que você ter diplomas, é você realmente ser expert naquilo que você está fazendo, né? E uma riqueza de vocabulário e aprofundamento, né? Onde que dá errado o negócio? É igual quando eu treinava o operador. O que era o diferencial? É porque ele passava uma técnica diferente? Não, né? Tinha duas coisas que dava certo. Primeiro, quanto eu me aprofundava em conhecer. Então, eu fiz na época, né, era um cartão de um banco bastante tradicional, aí eu fiz um cartão, fiz um adicional. Desse adicional, eu conhecia ele, o que era o certificado de Schengen, o que era a troca de pontos, eu tinha aprofundamento, eu tinha propriedade, eu mostrava o cartão, a pessoa falava, nossa, ela conhece mesmo, isso para tudo, gente, até hoje. Né, quando meu CEO manda um assunto, ele mandou no Teams, eu rasgo, eu entendo o negócio, e eu vou lá, e tá aqui, mandou aqui, é gol, né, a gente manda. Isso é um diferencial, tem aprofundamento, minha gente, é tudo que funciona. Pegou um assunto, expressa, né, eu sou supervisor ainda, não preciso disso, precisa, minha gente, só vai pra frente que tem aprofundamento, porque você vira referência. Quando as pessoas precisarem de alguém, aí não tem ninguém para vender o negócio, ninguém para explicar o trem lá, aí fala, chama aquela menina, a menina sabe falar.